A minha pergunta é em relação à situação do Douglas, que no primeiro momento parecia bem encaminhada, depois começou a ganhar um pouco de ar daquelas novelas de virada de ano. O que dá para dizer sobre a situação do Douglas nesse momento? O Grêmio está próximo dessa oficialização de uma renovação? Como que está? Bom dia, Rafael. O assunto Douglas é um assunto que está tranquilo até o momento. Estamos conversando com o procurador do jogador e nós temos expectativa de contar com o Douglas em 2017. Estamos conversando, não há nenhum impasse, apenas questão de ajustes nas condições do contrato. Dorico, na Libertadores de 2016, a análise que nós aqui principalmente fizemos foi que faltou mais profundidade no elenco do Grêmio, faltou mais peças no elenco do Grêmio para aguentar a temporada também, um pouco mais de qualidade nas opções de troca, por exemplo, para o técnico Roger. Na época, no final das contas, o Grêmio foi eliminado por um time melhor e essa foi a avaliação do próprio Roger também. Na avaliação que vocês fazem do elenco, então, do Grêmio para essa temporada, apesar de não haver tanta mudança ainda, você disse agora há pouco que a expectativa do clube é grande na Libertadores. Para vocês, nessa avaliação de elenco, o elenco está mais maduro, está mais forte, apesar de não ter trocado tantas peças assim? Na Copa do Brasil, o time do Grêmio, o grupo do Grêmio mostrou uma característica de pegada, de determinação para jogar e para vencer, que faltou em outras competições. Entendemos que isso foi fruto do trabalho feito pelo Renato, pelo Espinosa, pela comissão técnica toda. Então, mostramos que que o time do Grêmio ele tem condições de disputar em condições de igualdade com qualquer clube da América Latina. Nós tivemos aí enfrentamentos com o Atlético Mineiro, com o Cruzeiro, com o Palmeiras, com o Atlético Paranaense, e o Grêmio jogou de forma soberana contra esses times. O que nós entendemos necessário é aumentar o grupo com jogadores experientes, com jogadores de qualidade e também ter alternativas no ataque com jogadores com características um pouco diferentes dos que nós temos, que foram formados na base, outros contratados pelo Grêmio como Bolanhos, mas que deem condições de alternativas para o técnico. É isso que nós estamos trabalhando e nós vamos trazer jogadores com essa característica. O Kaique se enquadra nisso, um jogador com característica um pouco diferente dos nossos jogadores aqui, e um outro jogador que traremos também para centroavante, com características que nós não temos no grupo. Vamos mostrar então, aproveitar para mostrar a tela com as movimentações do Grêmio no mercado para 2017. Olha só, chegando então, o Kaique, o Dorico falou, está com essa pequena pendência ainda para ser resolvida, e o Michel volante. Saindo, o Henrique Almeida, por enquanto sem clube, o Moisés foi para a Chapecoense, o Marcelo Hermes negociado com o Benfica e o Douglas está sem contrato. O Dorico falou agora também, ainda em negociação com o Grêmio. Rafa, tem mais uma pergunta? Ainda em relação ao mercado, né? Até aproveitando que a gente olhou para a tela, viu ali o Michel, a aposta interessante pelo que mostrou até aqui. O Kaique, que quando apareceu, despontou bem no ABC, teve bom desempenho nas oportunidades que teve no Flamengo antes de sair do Brasil. Além da questão das posições que o Grêmio procura, dá para dizer que esse é o perfil das contratações? Eu digo no sentido de não ser dos jogadores que chamam tanta atenção do nome, aquelas grifes, mas muito mais da observação mais minuciosa. Vai ser esse o perfil do Grêmio para essa janela de transferências? Nós passamos 2 anos fazendo um trabalho intenso de colocação de ajustes nas finanças do clube, no fluxo de caixa, porque nós temos uma filosofia de trabalhar com seriedade, pagando os salários em dia, pagando os compromissos em dia. E nesse momento, nós não vamos ter condições de fazer contratações de vulto, daquelas que dizem que enche o aeroporto. Nós vamos fazer contratações de jogadores que tenham qualidade, que possam agregar o grupo, mas eu costumo dizer que é bom fazer festa no aeroporto com a delegação toda e não só com um jogador. Então nós vamos trabalhar para ter o aeroporto cheio quando a delegação estiver chegando de viagem. Dorico, para a gente fechar, Lincoln, surgiu a notícia que o Dorival Júnior gostaria de tê-lo no Santos. Há alguma movimentação nesse sentido? Houve uma conversa lá em Luque, entre os presidentes do Santos e do Grêmio. Eu estava presente no interesse de fazer o empréstimo do Lincoln. O Lincoln é um jogador de extremo talento, formado no Grêmio, um jogador que tem uma técnica avançadíssima, muito refinada tecnicamente, com recurso de arremate, de passe. E seria talvez interessante para ele, temos que conversar com ele,
de mudar de clube para criar para viver num ambiente diferente, verificar como é que é um outro clube, mas sempre seria empréstimo. O que foi falado seria um empréstimo. Se houver o interesse do jogador e entendimento entre as direções, é possível haver esse empréstimo.